Ok, todo Só mundo vê. Gostou? Oi. Alguém falou? Só me confirmem porque eu comecei a gravação para poder disponibilizar as aulas depois para vocês. Voy a poner en YouTube las clases para que los que falten tengan acceso, porque creo que está grabada también la clase de la doctora Yamili sobre Iramotec y está bien para que ustedes pues, la puedan utilizar porque vamos a volver al Iramotec. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo en que grabemos? Me diz, por favor. Ok, Pode começar, já fiquei quieto, Jefferson, tô calado. ok. Boa tarde a todos mais uma vez. O artigo que eu selecionei, né, entre os que o professor colocou para a gente, é um artigo publicado na revista de Administração Pública no Brasil e tem como tema a nova licitação, a nova lei de licitações como promotora da maldição do vencedor. O artigo basicamente passa pela conceituação e estrutura conceitual dessa teoria da maldição do vencedor e faz críticas contundentes um, a um capítulo específico da nova lei de licitações como causadora da maldição do vencedor, que eu vou explicar mais à frente. Então, basicamente, o artigo trata, né, sobre as modificações da nova lei de licitações, a 14.133, de 2021, que entrou em vigor praticamente todos os órgãos no Brasil, né, em 23, que foi a data limite. E essa lei ela trouxe reformulações, principalmente em questões relacionadas à governança, gestão de risco e controle das licitações. E uma dessas mudanças foi uma previsão que aí os autores consideram que o resultado dessa modificação ela vai trazer resultados indesejáveis, como, por exemplo, a perspectiva de que, utilizando esse mecanismo, que já antecipo, seria a utilização da mediana como mecanismo de prever o custo, né, das aquisições, isso pode trazer um efeito reverso, que seria, na verdade, futuramente preços inviáveis, ou seja, utilizando a mediana, né, como um critério de preço, isso, na verdade, com o tempo vai trazer um preço inexequível para as licitações. É o que ele chama de maldição do vencedor, ou seja, quando o vencedor ele concorre e ele coloca ali ele força para conseguir ganhar aquela licitação, ele força o seu preço para baixo e com isso gera um preço inviável, um preço inexequível, né? E isso traz vários problemas para o Estado. E um dos principais problemas que a gente passa hoje na administração pública brasileira são os atrasos, né, de contratos ou até mesmo o abandono de contratos. Então, muitas vezes, e agora a gente já tem esse problema com a antiga lei de licitações, e permanece ou piora segundo o trabalho, que a utilização da mediana como um mecanismo de prever ou fazer a cotação de preços prévias à licitação, isso vai gerar mais atraso em contratos e mais abandono dessas licitações. Então, alguns trabalhos, né, principalmente trabalhos de autoria voltados nessa área, relata que alguns projetos que foram abandonados no Brasil, algumas licitações, elas vão causar perdas financeiras significativas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja contratando uma grande obra, né? Claro que a previsão lá do artigo, salvo engano, o inciso 1º do capítulo 1 do artigo 23 da lei, ele traz a previsão de mediana para aquisições de serviços projetados, né? Ou aquisição de compras comuns. Mas supondo que a gente faça uma aquisição de uma obra, uma contratação de uma obra, e a gente faça a cotação, né, dessa obra, sendo uma obra pequena, a custo mediano. Se a gente for somando as medianas, né, ao longo do tempo, essa mediana vai chegar a um ponto que o preço dela ela sempre vai para baixo. Isso, claro, vai causar futuramente quebra de contrato consequentemente, perdas financeiras significativas. Né? E, além disso, algumas pesquisas, né, indicam que esses preços baixos, inexequíveis, eles levam, de fato, ao abandono ou distrato dos contratos. E aí, basicamente, o artigo ele vai discutir essa disposição específica lá no artigo 23 ou 25, se não me engano, da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021,
E aí, como isso pode promover a maldição do vencedor, ele vai trazer vai fundamentar isso em alguns aspectos quantitativos, tá? E aí, basicamente, os objetivos do trabalho é avaliar os impactos do inciso 1º do capítulo 1º do artigo 23 da nova lei de licitações, justamente a primeira previsão, né, entre as cotações de preço, da utilização da mediana de preço. Então, se utiliza a mediana de preço praticado nas licitações anteriores, basicamente utilizando aí o Portal Nacional de Compras Públicas, onde, a partir das informações de compras públicas de todo o país, né, de todos os órgãos públicos do país, utilizando a mediana como primeiro requisito aí para cotar preço, né, cotar uma estimativa de preço, essa mediana ela pode levar a uma prática de preços inexequíveis, aí inclusive a hipótese dele, né? Que você usando, mais uma vez, a mediana por um longo período de tempo, isso vai baixar os seus preços e, consequentemente, vai chegar em um momento que a gente vai ter preços inexequíveis. E aí, claro, ele vai apontar riscos, né, desse mecanismo que foi trazido na nova lei de licitações, que já tinha na antiga lei de licitações, e como isso pode impactar a sustentabilidade das contratações públicas. Ele vai trazer toda uma relação ali, inclusive com mecanismos da OCDE, com questões relacionadas também à integridade, que tem a ver com o projeto de pesquisa que eu estou pensando. E aí a hipótese principal do trabalho é que o uso dessa medida, né, dessa mediana de preço, se baseando nas contratações anteriores, utilizando isso como uma medida de estimativa de preço, no futuro isso vai levar a um congelamento de valores em um patamar muito pequeno, muito baixo, mínimo, né, que ele chama, e isso, consequentemente, vai ter impacto nas contratações, impacto no distrato dos contratos, etc. Isso vai causar, por consequência, prejuízo tanto aos contratados, né, que não vão ter capacidade de cumprir os contratos, vão quebrar esses contratos, como para a administração pública, que é a principal impactada, né, nesse sentido, vai perder tempo, perder mão de obra, perder serviço em uma contratação inexequível. E isso, claro, com riscos de inviabilidade econômica por parte do fornecedor, do contratado. Eles usam, né, como modelo teórico, a teoria da maldição do vencedor, de Kaplan et al. De 71 e Milgram, né, de 89, onde basicamente, como eu já tinha dito, os licitantes eles vão usar essa superestimativa, né, baseado na sua capacidade, que eles acham que tem a capacidade de cumprir com determinadas venda ou serviço, mas como eles vão se basear na expectativa de preço que a licitação previamente prevê na mediana, no inciso 1º do capítulo 1º do artigo 23 da nova lei, vai chegar um momento que esses preços vão estar no seu estágio mínimo. Então, eles vão ofertar preços muito baixos, achando que vão conseguir alcançar ou ter capacidade de cumprir o contrato. Mas quando for para a prática, a gente vai ver que não vai conseguir. E aí, além disso, né, o trabalho ele também passa por outras bases teóricas, né, como a simetria de informação, a ausência de informação do fornecedor, do contratado, para uma super informação que o setor público detém e às vezes não é compartilhado nos momentos das licitações, o excesso de competição também, né, entre os fornecedores, também uma inexperiência que pode ocasionar isso, inexperiência do próprio contratado, dos proponentes, né, em participar de licitações e colocando apenas, utilizando como parâmetro apenas a estimativa de preço da própria administração pública. Ele fala também sobre a incompletude contratual, ou seja, a ausência de cláusulas contratuais que prevejam algum tipo de reajuste, algum tipo de reequilíbrio nessa contratação. Ele fala também sobre os oportunismos, né, tanto do setor público como do setor privado, e aí entra exatamente questões éticas, né, de integridade, tanto de servidores públicos como do privado, e aí já fazendo um gancho com os programas de integridade, né, a gente tem hoje a nova lei de licitação, que falou mais de 30 vezes sobre o termo controle, gestão de risco, governança, e trazendo uma previsão inédita, né, que as empresas privadas que contratem com a administração pública, quando em grande volume, que ele chama de grande vulto, essas empresas devem implementar programas de integridade. Mas ela não falou em nenhum momento sobre a necessidade dos órgãos públicos também implementarem os seus programas de integridade. É por isso que tramitam algumas leis hoje no Congresso que tentam editar, né, a nova lei de licitações, trazendo também essa previsão para que órgãos públicos também tenham
mecanismos de integridade, o programa de integridade que minimize, né, essa assimetria de informações, sobretudo o oportunismo de servidores públicos, de funcionários, de políticos, etc. Além disso, ele traz também como uma das causas, né, para inexecução de contratos, de compromisso de contratar de administração pública, a falta de capacitação desses agentes públicos. Então, basicamente, o trabalho passa por esses modelos teóricos, tá? Com metodologia estatística para levantar e chegar à conclusão, né, testar a hipótese dele, basicamente eles utilizam uma simulação de Monte Carlo para modelar o comportamento dos preços ao longo das licitações que foram avaliadas, né, ao longo dessas licitações sucessivas. Basicamente, eles comparam dois cenários. O primeiro cenário, eles definem, né, pegam ali estrutura de licitações que usam preços definidos apenas com base no painel de preço lá do PNCP, que se baseiam na mediana histórica. Então, ele simula, né, essas licitações com preços vencedores sendo 20% inferiores à mediana anterior, e vai fazendo essas simulações. E ele compara com outro cenário, que é a inclusão de preços oriundos de outra pesquisa que não seja da mediana histórica. Então, ele usa o cenário, como está na lei de licitações, a previsão lá do inciso primeiro, e usa um outro cenário que seria a utilização meio que dos preços reais, ou um preço misto, né, baseado na própria emissão de notas fiscais no Brasil inteiro, não só de aquisições públicas. Então, se a mediana histórica está baseada apenas num painel de preço lá do Portal Nacional de Compras Públicas, ou seja, apenas órgãos públicos que compram, esse segundo cenário seria baseado na aquisição do país, seja iniciativa privada ou pública. Por isso seriam baseados nas notas fiscais. E aí, basicamente, os resultados que eles trazem, né, é que o modelo que se baseia apenas na mediana, como está previsto lá na Constituição, ele de fato leva ao que ele chama de degeneração do sistema. Ou seja, os preços eles vão convergir muito rápido, né, a um valor mínimo ali que vai se tornar inexequível e, portanto, a prestação de serviço ou aquisição do bem vai ser insustentável. Ou seja, ele corrobora com a hipótese do trabalho dele. Já o modelo baseado, né, no cenário 2, como eu tinha dito, que é um modelo de uma ampla pesquisa, baseado na emissão de notas fiscais da aquisição de todo o país, pode impedir essa degeneração, porque vai manter o nível de preços, né, mais sustentáveis ao longo do tempo, que faz muito sentido. E aí a simulação que eles trouxeram, né, baseado em Monte Carlo, se não me engano, demonstra que após 31 licitações sucessivas, baseado nos descontos, né, essa mediana ela vai se igualar ao menor preço da amostra original, que seria, no caso da amostra dele lá, R$ 1.988. Isso vai achatar os salários e vai inviabilizar, por consequência, economicamente esse contrato ou aquisição de qualquer bem. Ou seja, eles encontram um problema grave na nova lei de licitações, inclusive eles sugerem que deve ser mudado. E aí, como considerações finais, né, eles afirmam, né, ratificam que a nova lei de licitações, ao fixar essa mediana como o primeiro e o principal parâmetro, né, e hoje a gente vê na prática que o principal parâmetro utilizado é a média, é a mediana lá no painel de preço, isso pode causar um efeito inverso ao que foi pretendido. Ou seja, se eu estava pretendendo, né, uma aquisição mais eficaz, ou seja, com menor preço, e que o contratado ele entrega aqui o serviço ou o bem, isso está fomentando a teoria da maldição do vencedor. Ou seja, está fomentando que os contratantes, os contratados, aliás, eles utilizem de artimanhas para jogar o seu preço para baixo, para ganhar a licitação, mas que eles não têm capacidade de cumprir, porque há um erro embrionário, né, nesse mecanismo. E aí eles recomendam que, ao invés de usar o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 23, se use o inciso 5º, que é justamente o que permite aquele segundo cenário que eles trouxeram lá, que é estimar os valores das licitações, das aquisições, baseado nas notas fiscais eletrônicas de todo o país, de toda aquisição, seja privada ou pública, ou seja, uma pesquisa mais ampla do mercado. Além disso, eles sugerem o uso de critérios alternativos para o julgamento dessas licitações. Então, não só baseado na mediana, né, critério de preço, mas usar também critérios de melhor técnica ou maior retorno econômico, sempre que for possível, não apenas o critério preço. E, por fim, eles ratificam, né, que é necessário capacitar os agentes públicos e garantir segurança jurídica para que eles possam adotar práticas mais eficientes e sustentáveis, e isso passa
sobretudo por mecanismos de compliance, ou mecanismos éticos, né? Garantia de que capacitar esses agentes públicos para que eles não atuem, né, com oportunismo, como eles falam lá na sua revisão teórica, e, sobretudo, passam por mecanismos de integridade, de compliance, e é justamente sobre isso que eu já estava trabalhando em um projeto de pesquisa, na verdade, já apliquei, já rodei a pesquisa, e isso se encaixa com o que eu vou propor, né, como projeto de pesquisa para a disciplina, que seria, como título provisório, né, a estruturação do programa de integridade pública do município de Maceió. E, inicialmente, a análise da percepção dos servidores públicos nas etapas preliminares desse programa. Então, basicamente, é avaliar a percepção que os servidores públicos têm sobre integridade relacionada a questões relacionadas, sobretudo, né, a aquisições públicas. E aí, inicialmente, né, a ideia é apresentar a importância desses programas de integridade no setor público, especialmente para municípios, né, relacionados às suas aquisições, etc. Claro, contextualizar o caso de Maceió, como o professor já havia sugerido, justificar o porquê, né, daquela pesquisa ser em Maceió, trazer todo o esforço ali da implementação do programa de integridade pública, no caso de Maceió, justificar essa relevância, né, do porquê avaliar a percepção dos servidores no início da estruturação. A gente já tem alguns artigos aí, no mesmo estilo, que justificam, né, porque há essa necessidade de começar ouvindo os servidores sobre o que eles entendem sobre integridade. E aí o objetivo do trabalho seria analisar a percepção desses servidores públicos sobre integridade pública no contexto da estruturação do programa de integridade do município de Maceió, que está em desenvolvimento. Como metodologia, seria um trabalho exploratório descritivo, com abordagem quantitativa baseado no formulário, né, aplicação mais quantitativa. O público-alvo são os servidores públicos de todos os órgãos do município. A estrutura de coleta, que já foi coletado esses dados, é um questionário, foi um questionário estruturado, né, aplicado eletronicamente. Nós tivemos aí cerca de 8% de todos os servidores, deu cerca de 600 amostras. E o eixo desse questionário, né, basicamente parte por uma estruturação em a percepção que esses servidores têm sobre ética e integridade, o conhecimento sobre mecanismos de integridade, a confiança institucional que eles têm, o envolvimento da alta gestão ou da liderança, e o conhecimento que eles têm de canal de denúncia e proteção ao denunciante. E aí, a ideia será trazer também análise descritiva, né, de frequência, média, desvio padrão, toda uma análise mais descritiva também. E aí os resultados a gente vai tentar trazer uma apresentação mais gráfica, né, em tabelas baseada por eixos, uma análise também mais qualitativa baseada em pontos fortes e fragilidades que foram identificadas, fazer algumas comparações com outros estudos que já foram realizados em algumas capitais, em alguns estados e algumas diretrizes trazidas também pela OCDE, e aí fazer uma interpretação crítica sobre os desafios para a implementação com base da implementação do modelo, né, do framework de programa de integridade com base na percepção dos servidores. Isso, foi rápido para não ocupar o tempo de todos. Não, perfeito. Eu creo que cabe mencionar que el tema, ¿no? El tema ahí que propone el artículo de Tadeu, no sé si ustedes pudieron acompañar, pero es un tema de adquisiciones que tiene todo que ver con México. Entonces, México también tiene una ley de adquisiciones, tiene ahí sus etapas y una ley muy parecida con nosotros incluso, ¿no? Procedimiento de licitación, invitación. Entonces es una posibilidad trabajar con esta parte de compras y licitación. Lo que tienen ustedes, yo creo que del Plan Municipal de Desarrollo, que es la parte más específica de la descripción, es lo que yo quería comentar con Tadeo, que al final todo termina con contribución para la persona del servidor, del contador. Entonces,
siempre recae sobre la persona la capacidad de formular convocatorias. Em Brasil se diz edital, né? O edital de chamamento para licitação. Então, a partir da convocatória é que a gente vai ter essa dificuldade já começa na formulação do projeto, né? Quando você formula a licitação. Eu não sei se você tem algum comentário, Tadeu, do artigo, você acha interessante, você quer comentar alguma coisa? Então, professor, eu achei interessante porque, sobretudo, essa necessidade que a gente tem, esse problema, né? Existem vários trabalhos que tratam sobre o setor público, da deficiência que se o setor privado tem, no setor público parece ter mais a deficiência da gente tomar medidas, né, seja em políticas públicas, seja em legislação, baseado em trabalhos científicos, baseado na ciência. Então, veja, a gente tem um trabalho que mostra, né, de certa forma, tenta provar que a perspectiva de se utilizar uma mediana, ela é prejudicial, na verdade, para a administração pública. Ou seja, a partir desse trabalho, a gente poderia abrir uma discussão para alterar a lei. Só que, mais uma vez, se a gente tem se a gente tem uma dificuldade da iniciativa privada de se utilizar da ciência, de trabalhos científicos, para mudar alguma prática ou alguma evidência na iniciativa privada, no setor público a gente tem papers que demonstram que isso é muito pior. Então, é difícil a gente tentar levar isso para discussão, mas seria necessário. E essa mesma regra se aplica para os programas de integridade, por exemplo. A gente tem um case em Pernambuco, inclusive, o estado de Pernambuco está muito avançado em integridade pública, privada, e, sobretudo, passa pela controladoria do Estado. E tem um projeto de lei baseado também num trabalho científico que demonstrou a necessidade de ter programa de integridade público de órgãos que façam licitação. E aí teve um deputado, não lembro o nome desse deputado, que apresentou em 2022 um projeto de lei que altera a lei de licitações, obrigando, né, que os órgãos públicos também implementem os seus programas de integridade, mas até agora não rolou. Mas é isso, eu queria dizer que a importância da gente utilizar esse trabalho para fomentar mudanças estruturais que melhorem, né, a administração pública como um todo. Sim, eu vejo muito importante também, porque em muitos casos a pessoa tem a prática, mas ela não consegue colocar a contribuição no papel, né? E aí muitas situações não se resolvem. E eu acho que a mesma coisa acontece aí no México, a mesma situação e de várias questões, que é o que vai criando um corporativismo, né? As pessoas não resolvem e ficam muitas vezes se juntando para ter vantagens em algumas situações, sendo as pessoas exclusivas que fazem aquilo. Mas o resultado não acontece, né? Eu acho que a questão da compras, para mim, eu acho muito interessante da licitação, a partir da parte também que quer dizer que quer tratar do crime, né? Que é os crimes que podem acontecer na parte de licitação, compras, a seleção dos produtos. Esse sempre vai estar ligado a um programa de integridade muito importante aí para conseguir diminuir essa possibilidade, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu creio, se está la maestra Verônica, que se trabalha aí já na parte administrativa, eles têm um marco bem completo. Eu tenho inclusive a lei aqui que eu abri, se vocês quisessem trabalhar, para essa questão de compras e licitação. Então, como é que acontece no México, né? Eles têm os programas de formação para você trabalhar em determinadas áreas administrativas. Então, eu acho que até comentei isso com vocês já. Não é só porque você passou no concurso como contador que você está apto para todas as áreas. Aí você tem que tirar certificações para poder atuar em determinadas áreas. Então, eu tenho alguns cursos e o curso de licitação é muito bacana. Tem coisas que, com certeza, se fossem implementadas aqui, iria ajudar muito. Então já existe todo um modelo que, por estado, eles têm como se fossem umas empresas que treinam.
né? Então, você vai tirar a sua certificação, ela pode acontecer dentro da própria universidade, ou então você procurar de maneira particular pagar a certificação. Então, tem metodologias bem interessantes que poderiam ser comparadas. Isso eu acho bem viável se você conseguir captar. Não sei se você já validou o questionário, Jefferson. Já, Mas a gente já rodou o questionário. beleza, a gente pode, se você quiser, em qualquer momento a gente faz uma reunião para tentar linkar o questionário com os objetivos, né? Ele vira um questionário estruturado, que aí eu tenho que estruturar o que eu estou perguntando com os objetivos do trabalho. E o próximo a apresentar, Joel ou André? Eu Quem posso vai... apresentar, professor. Ok. Deixa eu projetar aqui. Você coloca o link aqui do seu trabalho também, por favor, Joel? Joel não, André, para a gente acompanhar. Eu tinha colocado, mas deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. É porque ficou confuso que ficou tudo, mas eu coloquei agora. También, si quieren, me pasen su correo para que yo envíe ese estándar de presentación que yo tenía que haber hecho esto y no se me pasó, para que ustedes tengan este estándar de presentación, por si quieren. Me pueden poner su correo. Pronto, eu já fechei meu áudio, viu? Palavra é sua. Ok, pessoal, boa tarde. O artigo, dentre os que o professor sugeriu, né, que eu vou apresentar, é o que tem o título de Contabilidade, Prática Social e Discurso Político na Prestação de Contas de 2014 do Governo Federal. Né? São três pesquisadores, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Alfenas. No geral, esse artigo ele analisa, né, notas de reunião, né, da Comissão Mista de Orçamento para verificar o discurso, né, ele faz uma abordagem qualitativa e ele parte do pressuposto que a contabilidade ela é uma prática social, né? Então, apesar de ser revestida e causar uma primeira impressão de ser uma ciência muito exata, baseada em normas, no arcabouço normativo muito rigoroso, ele levanta a questão de que, na verdade, é uma prática social com um papel ativo na construção da realidade social, política e econômica, né? E esse discurso, ele é visto como a prática social que é influenciada pelas relações de poder e ideologias, né? É uma abordagem muito em linha com a teoria da legitimidade, né? Que ela prevê justamente esses discursos, essas divulgações, como um instrumento de legitimação daquelas práticas perante a sociedade. Né? E aí, nesse sentido, o artigo ele realiza uma análise do discurso para entender a contabilidade como essa máquina de racionalização ou de munição, né? Porque ele contrapõe dois discursos, né? Lá nessa arena da Comissão Mista de Orçamento. Né? Tanto o discurso da situação, né? dos apoiadores do governo, que usam a contabilidade, segundo o artigo, como essa máquina de racionalização, e também o discurso da oposição, que já usa a contabilidade como essa máquina de munição, no contexto da análise das prestações de conta de 2014 do governo federal. Então, o estudo se desenvolve nesse cenário, né? De entender a contabilidade, os demonstrativos contábeis, né? mais precisamente as prestações de conta,
como esse instrumento de legitimação, de prática social, e que termina expondo essas relações de poder e ideologia. Então, como eu já mencionei, né, o objetivo do trabalho, ele tenta analisar como a contabilidade foi utilizada, em certa medida recontextualizada, no discurso político, especialmente no âmbito das discussões da Comissão Mista de Orçamento, né, sobre a prestação de contas de 2014 do governo federal, né, que culminou no processo de impeachment, né, da presidente. Como base teórica, eles usam a contabilidade como prática social, né, que é bastante difundida nos estudos de Miller, né, de 1994. Também ele traz essa visão da contabilidade como máquinas, né? Então ele analisa os papéis, essa teoria, né? Ela analisa os papéis desempenhados pela contabilidade, né? Então, em algum momento, a contabilidade pode ser entendida como uma máquina de resposta, como uma máquina de aprendizagem, como uma máquina de munição e como uma máquina de racionalização. No artigo, especificamente no caso que está sendo analisado, eles focam muito na contabilidade como uma máquina de munição, quando está sendo analisado o discurso da oposição, e como uma máquina de racionalização, né, que é aquela de confirmação, quando analisa o discurso da situação, né, dos apoiadores. E, além disso, ele também utiliza a análise crítica do discurso, né, justamente para fazer essa avaliação do discurso e da argumentação de cada uma das partes durante essas reuniões da Comissão Mista de Orçamento, né, que é uma das instâncias na estrutura federal que faz essa análise das prestações de conta, né? Como metodologia, é uma pesquisa qualitativa, né, interpretativa. Ela usou análise crítica de discurso, né, e como base, como fonte para essa análise, ela avaliou as atas, né, as notas taquigráficas de 5 reuniões da Comissão Mista de Orçamento, né, entre 2015 e 2016, quer dizer, pós 2014, justamente porque o objeto da análise era as prestações de conta, né? Só uma ressalva, né? Eu falei aqui bastante de comissão mista, mas é uma comissão do Congresso Nacional, né? Que tem como objetivo analisar esses aspectos, né, orçamentários. Então, ela participa tanto como instância de análise na elaboração, né, do orçamento anual, mas também como instância de análise das prestações de conta, né, que já ocorre na outra fase do ciclo orçamentário, que visa verificar o que realmente foi executado, né? Se realmente aquelas contas estão em linha com o que tem sido autorizado, né, no orçamento do ano, em análise. Então, quando a gente fala dessa comissão, a gente está falando de uma comissão no âmbito do Poder Legislativo, né? Que uma das funções é justamente a fiscalização, né, o controle externo, né? E ele, para isso, conta com auxílio dos tribunais de conta, né, das cortes de conta. Então, a abordagem foi análise crítica, né, do discurso que constava nessas atas. O critério de seleção, né, para fazer essa análise, o artigo focou em alguns termos, né, como pedaladas fiscais, maquiagem contábil, contabilidade criativa, manobra contábil, né, para analisar a argumentação, né, de cada uma das partes que estavam postas nessa arena, né, da comissão mista. E o foco, como eu falei, né, foi analisar como a contabilidade foi utilizada nessa argumentação política, né? A contabilidade sendo representada por essas prestações de conta, né, pela prestação de conta, né? E no que se refere aos resultados, né, ao analisar a argumentação da situação, né, que são os apoiadores do governo, como era de se esperar, né, eles defenderam que não houve irregularidades e utilizou a contabilidade como uma máquina de racionalização, que é justamente essa questão de confirmar, né, de racionalizar aquelas atitudes, né, de que foram de acordo com o que se esperava, né, ou com a prática, né.
justificativa das ações como práticas legítimas, né, baseadas em normas pré-existentes e aceitas, né, até historicamente realizada por outros chefes do executivo, e o argumento de que os contratos com bancos, né, eram de prestação de serviço e não de operações de crédito, né, porque o cerne da discussão aí era contratação de operações de crédito com bancos públicos, né, que em alguma medida a lei de responsabilidade fiscal ela veda, né, e aí a argumentação foi em cima de que não era uma operação de crédito, e sim a prestação de um serviço, né, a remuneração de uma prestação de um serviço. Já no discurso da oposição, né, avaliou que houve uma sustentação de que houve irregularidades, né, então o uso massivo, né, de termos como pedaladas fiscais, né, ou expressões muito voltadas a irregularidades ou violações legais, né, sustentou também o crime de responsabilidade, utilizou a contabilidade como máquina de munição. Então, a oposição já está usando outro papel da contabilidade, né, como uma máquina de munição. Para quê? Para legitimar as acusações e sustentar a necessidade de abertura do processo de impedimento, né, do chefe do executivo. Além disso, apelou para a linguagem técnica para apresentar ações governamentais como fraudulentas e prejudiciais à coletividade, né, prejudiciais à população. E aí a gente vê o papel que a contabilidade apresentou nesse cenário, né, nessa situação que foi analisada pelo estudo que a gente está debatendo aqui, né? Então, a contabilidade, ela serviu como argumento de autoridade para os dois campos, né? Tanto para a situação como para a oposição, né? Para a situação, ela buscava legitimar as ações passadas. Então, as práticas que foram realizadas durante o ano de 2014, a situação tentou usar a prestação de conta, né, a contabilidade, para legitimar essas ações e mostrar que elas realmente foram de acordo com o regramento em vigência, em vigor na época, né? E para a oposição, ela foi usada para fazer as acusações, né? E a contabilidade, ela dava essa aparência de neutralidade e objetividade, né? As acusações que eram feitas, né? Então, para atenuar um pouco o aspecto político, né? Para tentar dissociar essas acusações de um interesse político, foi usada a contabilidade justamente por ser uma ciência, né? Que traz essa aparência de neutralidade e de objetividade, né? Então, o discurso da oposição, segundo os autores, né, está muito relacionado a essa questão, né? Então, a gente consegue visualizar que a contabilidade ela foi fundamental na construção dessas narrativas, mas também mascarou os interesses políticos, né, sendo instrumentalizada para reforçar diferentes pontos de vista, ideologias, né? Além disso, a contabilidade, quando a gente analisa rapidamente, ela tem essa aparência de neutralidade, né, de objetividade, mas no estudo em tela, a gente vê que ela reforçou posicionamentos políticos antagônicos, né, foi usada para mascarar interesses e legitimar o discurso político como tecnicamente fundamentado. Então, você dá esse viés técnico, né, a contabilidade, ao seu discurso, né, através do uso da contabilidade, né, e aí demonstrou a contabilidade como uma prática que não é neutra, né, e ela está inserida nas relações de poder, né. Então, já encaminhando para as conclusões do artigo, né, que a contabilidade ela não é apenas uma ferramenta técnica, mas uma prática social e política. Né. A contabilidade foi usada para legitimar posições diferentes e influenciar em certa medida a opinião pública, né, e reforça a visão crítica de que a contabilidade pode ser um instrumento de dominação legítima, ao ocultar os interesses políticos, né, sob esse viés técnico. Aí depois eu vou encaminhar para a proposta, né, do artigo, mas meu ponto de vista, né, em relação a esse estudo, né, eu acho que é bem interessante esses estudos da contabilidade como essa prática social, né? Porque a gente, às vezes, tem essa visão, né, de que a contabilidade ela tem tantas normas, tantas regras,
tantas diretrizes que a gente, às vezes, acha ela totalmente neutra, né? Mas quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, a gente percebe que tem esse aspecto social, né? Esse aspecto político, né? Você vê, tem vários segmentos ali dentro da contabilidade, né? Que a gente usa estimativas, usa o julgamento profissional, né? Em várias situações a gente usa essas ferramentas, e aí é que reside a subjetividade, né? E até analisando outros artigos que eu já tive a oportunidade de ler nesse segmento, a gente vê que, principalmente em momentos de crise, a gente percebe a utilização da contabilidade e das divulgações, principalmente voluntárias, com esse interesse, né? Com essa ideia de construir essas fachadas organizacionais, né? Tem um estudo que ele trata muito dessa questão das fachadas organizacionais, que é justamente você querer dar foco para um determinado aspecto, né? Então, eu vi um artigo que estava analisando as divulgações voluntárias da Petrobras pós-Lava Jato. Então, você percebe muito um discurso para recuperar a legitimidade da empresa após as crises, né? A gente consegue ver também em estudos relacionados às divulgações da Vale, né? Os relatórios da administração da Vale após o rompimento lá o acidente, né, que houve em Brumadinho, né, com o rompimento das barragens. Você vê um foco muito maior nos aspectos de responsabilidade social, de reparação das comunidades, né, do que um foco na eficiência e nos resultados operacionais, entendeu? Isso é uma estratégia, né, de legitimidade. Eu até, lendo o artigo, eu achei que ele poderia ter explorado mais essa questão tanto da teoria, principalmente da teoria da legitimidade, né? Que ela fala muito sobre essa questão das práticas, né? Da contabilidade como uma ferramenta para alcançar a legitimidade, né? Tem estudos como o de Zucman, de 95, que ele detalha, né, as estratégias para você adquirir legitimidade, manter a legitimidade ou recuperar, né? E nesse cenário de crise, essas estratégias de recuperação de legitimidade, elas são bastante relevantes, né? Então, eu acho que poderia ter detalhado um pouco mais essas questões, né? Mas a temática é muito interessante e eu acho que muito propícia, né, para o momento que a gente vai estar passando, às vezes, assim, a informação não vir, às vezes, truncada, né, a informação não vir com tanta qualidade, essa questão do discurso, né, da construção de narrativas, eu acho que é interessante a gente abordar essa temática, né, para levantar a bandeira de que, olha, a gente precisa ler os relatórios, os demonstrativos, mas com um olhar crítico, né? E tentar aprofundar mais naquilo ali, né? Para ver as reais intenções, uma vez que a contabilidade, como o artigo fala, né, não é neutra, não é uma ferramenta puramente técnica, ela pode ser usada para você construir discursos de acordo com interesses. Professor, o que o senhor queria falar? Eu quis te interromper porque é muita informação. Fiquei preocupado se eles estão entendendo, mas você trouxe aí muita coisa muito interessante no artigo. Nossa, eu acho que quando a gente une duas áreas do conhecimento, sempre sai um resultado melhor, né? Ver que o viés político desse artigo, comentando o papel da oposição em usar a contabilidade, ele chega a falar até que a oposição é contra o Brasil, porque se a oposição dentro do governo ela é em favor da reprovação das contas, então significa que eu sou a favor de reprovar as contas, causar o impeachment e não trazer investidores para o Brasil. Então, se eu faço uma oposição, e tudo baseado na contabilidade. Então, eu acho que instiga muito a gente a pensar no papel da contabilidade,
da ferramenta que está sendo apresentada. Eu queria comentar por conta do Joel também, que ele que está falando sobre prestação de contas, né, na tese dele. Não sei se está Joel para comentar, no sé si ha entendido o quiere que se aclare algo. El artículo trata sobre el No, sí, impeachment a la presidenta. más bien, sí, no, creo que me queda claro que es un tema de el uso político de la contabilidad política, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues se comparte, ¿no? En México sufrimos el mismo problema. Básicamente la contabilidad gubernamental, lejos de rendir cuentas, lo que busca es más legitimar la posición del gobernante, digamos, mostrarse incluso como un logro de gobierno que como un acto de rendición de cuentas propio al ciudadano, ¿no? Que explique claramente qué se hizo con el dinero público. Entonces sí, me queda muy claro el artículo. El contexto es que Dilma fue la primera presidenta mujer de Brasil, ¿no? Entonces, al fin de su mandato le quisieron rechazar las cuentas y al fin terminó sufriendo el impeachment, lo que causó toda esta situación y toda basada en contabilidad. Y también cabe mencionar que es contabilidad presupuestaria, ¿no? Entonces, el presupuesto está ahí como planeación del gobierno, pero sirve muy bien en estos casos, ¿no? Antes de ser aprobado no se discute mucho, pero después sí se discute cuando está en ejecución, ¿verdad? Aí eu quero agradecer a apresentação, foi muito bacana aí, André. Eu acho que trouxe alguma contribuição para vocês, de alguma maneira. Eu acho que é outro ponto de vista e eu não vi esse trabalho publicado ainda, né? Quando a gente faz a busca, ele só vem como trabalho apresentado em congresso e a gente sabe que o congresso está para a gente avançar para a publicação, né? Então, não sei se você quer passar agora ao seu projeto. Sim, Pode sim, ser? vou passar aqui. E nessa área, professor, da teoria da legitimidade, contabilidade como prática social, eu tive a oportunidade já de dar uma pesquisada e, como eu disse, tem uns artigos bem interessantes, né, sobre demonstrações de Vale, de Petrobras, que foram empresas que passaram por momentos de crise, né, e aí é bem, bem interessante. Mas, indo aqui para a proposta do artigo, né, para a disciplina, na minha tese, eu pretendo estudar alguma coisa relacionada a controle interno, né? Mas eu ainda estou desenvolvendo, né? Na verdade, aprofundando, né? Detalhando essa questão, né? Controle interno municipal. E aí, agora, com base no que a gente veio conversando aqui nas aulas e também nesse momento que eu fiquei refletindo, aqui sobre um possível artigo, né, uma possível proposta de artigo para a disciplina, eu pensei em desenvolver algum estudo relacionado entre o nível de maturidade do sistema de controle interno nos municípios e estados brasileiros e a qualidade das informações contábeis que são divulgadas por esses entes, né? A abordagem seria quantitativa, né? Na base teórica, eu poderia desenvolver alguma coisa relacionada à teoria da agência, legitimidade institucional, né? E, claro, fazer uma revisão, né, dos estudos recentes, né, acerca da temática. Como fonte de dados, né, para fazer tentar analisar fazer essa correlação, né? Eu usaria principalmente duas bases de dados, né? Uma relacionada à qualidade da informação contábil, né? Para que a gente tem um índice que é publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que é o Índice de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, né? Então, ela analisa 4 dimensões. A primeira é a gestão da informação. Aí, nessa dimensão, eles vão avaliar se todos os demonstrativos foram enviados, se foi enviado tempestivamente, se houve muitas correções, né? Na dimensão 2, é a adequação das informações contábeis ao manual de contabilidade aplicado ao setor público. A dimensão 3 é a adequação das informações fiscais
o Manual de Demonstrativos Fiscais, e a dimensão 4 analisa a consistência entre as informações contábeis e fiscais. Então, eu acho que esse índice, que é divulgado periodicamente pela Secretaria do Tesouro Nacional, né, que é o órgão central de contabilidade na administração pública, seria uma boa fonte de dados para a gente conseguir perceber a qualidade da informação contábil nesses entes, uma vez que ela, dentro dessas dimensões, ela vai terminar analisando as principais características, né, de qualidade da informação contábil, né, tempestividade, consistência, representação fidedigna, né? Então, eu acho que seria uma boa fonte de dados para pegar essa primeira parte da análise. E a segunda parte, já até bebendo na fonte aí do nosso colega Jefferson, que ele falou dessa pesquisa do CONAS, e eu dei uma olhada rapidamente agora à tarde. Eu vi que essa pesquisa do CONAS, né, sobre o nível de estruturação das unidades centrais de controle interno, ele tem uma perspectiva dos componentes do COSO, né? Então, ele vai analisando cada um desses componentes, né? Ele tem algumas questões para cada um deles. Então, dentro do ambiente de controle, qual é o resultado para aquele ente que respondeu à pesquisa? Avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação, monitoramento. Então, isso aí daria um viés, ou uma visão, na verdade, boa do nível de maturidade das unidades de controle interno de cada um desses entes que a gente iria analisar, certo? E aí, algumas possíveis hipóteses, né, que a gente poderia trabalhar nesse artigo primeiro, municípios e estados com maior maturidade no sistema de controle interno apresentam melhor qualidade das divulgações contábeis, né? A presença ou existência, né, de um órgão de controle interno estruturado, né, formal, como é uma controladoria geral de um estado ou de um município, influencia positivamente a qualidade das divulgações contábeis, né? E aí a gente pode também tentar extrapolar um pouquinho, né, e trabalhar com as hipóteses um pouco menos diretas, né, mas analisar se o volume de transferências intergovernamentais ele influencia negativamente a relação entre a maturidade do sistema de controle interno e a qualidade dessas divulgações, né? Quando eu falo de transferências intergovernamentais, são essas transferências tanto obrigadas constitucionalmente como as voluntárias, né? Se isso teria alguma influência nessa relação entre a maturidade do sistema de controle interno e a qualidade das divulgações, né? Então, era isso, assim, para nesse primeiro momento aqui de tentar fazer alguma proposição nessa tarde. Eu acho que eu gostaria de estudar alguma coisa nesse sentido, né? De analisar essas duas frentes, né? O nível de maturidade do controle com o nível de qualidade da informação contábil. Eu achei bacana a proposta, André. Né? Não sei se para agora algo mais direto seria mais interessante. Não sei se você consegue revisar a base de dados para agora, ou acessar, né? Mas tem essa questão da regularidade, da eficiência, da eficácia, trazer o contexto do como surge, né, o controle interno e para que ele vai alcançar, para isso conectar com o seu trabalho, né? Porque se a gente coloca aí dessa maneira, eu achei interessante, porque tem duas linhas que a gente pode seguir. A gente pode seguir uma base pensando na transparência, e aí a gente vai para outro discurso, que aí a gente vai falar de divulgação da conta, né? Divulga ou não divulga, apresenta ou não apresenta, rende contas ou não rende contas, e depois sobre mecanismos do controle interno e a matriz utilizada, né? Uma matriz que vem da Constituição e que eu vou utilizar o controle interno para verificar a eficiência, a eficácia, aí é o desempenho da instituição, a regularidade, se ela cumpre norma, se não cumpre,
Então, quando a gente vai montar essa base aí, só vou te pedir para pensar nessa questão um pouquinho, porque muitas vezes o discurso da gente vai indo por outro caminho, né? Muitas vezes eu estou falando de uma coisa e estou usando uma proxy, estou usando um indicador ou um dado que está me revelando muito mais transparência do que desempenho, não sei. Mas vai depender do objetivo que você queira trazer. E eu acho bem bacana. Tem muita coisa para explorar de controle interno. Eu sempre estou de olho em livro, em material. E falta renovar muita coisa. Eu acho que acaba sendo uma área muito importante. Na parte do Tadeu aí, né, a gente tinha verificado um controle interno de lá de Piranhas, as possibilidades que se teve com a governança. Então, tem muita contribuição que você pode buscar, mas a gente está pensando em ferramenta de controle interno. Pode falar, André. Assim, nesse primeiro momento aí, na proposição desse artigo, eu acho que um diferencial assim, que pode acelerar um pouco a análise é porque a gente já tem essas duas bases de dados, né? Tanto do controle interno como da qualidade da informação contábil. Então, aquela etapa de você coletar, né, através de questionários, como eu fiz no meu mestrado, a gente consegue avançar um pouquinho, né? Mas é como o senhor disse, né? Uma primeira análise. Pode ser que quando a gente fizer o cruzamento, a gente encontre resultados que vão numa direção diferente do que a gente esperava, né? É a contribuição, né, que a gente vai buscar no trabalho. Aí a gente tem que desenvolver com calma essa estrutura para ter a contribuição, né? Como também eu descobrindo isso posso ter até um resultado aplicável, né? Uma pesquisa mais aplicada. Então, para finalizar, temos aqui a proposta de passar para Joel hacer la presentación. Sí. ¿Tienen alguna duda? Ustedes pueden preguntar, que hay cosas yo creo que no es igual, o algún nombre, alguna... En este segundo artículo, no sé si quieren aclarar sobre alguna cosa, ¿quedó claro? ¿Sí? No. ¿Ya se ve la presentación? ¿Sí veía la presentación o no? Sí. ¿Sí? Perfecto, sí. Ok. Bueno, el artículo que me tocó analizar se llama Directrices para Informes Financieros Populares de Entidades Públicas. Este artículo tiene como objetivo de estudio analizar los informes financieros populares como mecanismo para mejorar la transparencia y la democracia participativa en el sector público. La problemática que plantea de inicio el artículo es que los informes financieros, pues tradicionalmente son complejos y técnicos, lo que dificulta el acceso a la información para los ciudadanos sin formación contable. Y pues esto dificulta que, digamos, el ciudadano promedio pues entienda la información financiera que está transmitiendo o tratando de transmitir el gobierno a los ciudadanos. Y bueno, pues el artículo propone una solución que es crear un modelo de informes financieros populares basado en experiencias internacionales y obviamente adaptado al contexto brasileño. ¿Cuáles son los conceptos clave dentro de ese artículo? Bueno, pues la definición de informe financiero popular, que son informes diseñados para ser comprensibles por el público general, resumiendo datos financieros con un lenguaje que sea claro y con formatos que atraigan al ciudadano de manera visual. Y los ejemplos que pone el artículo son el de Estados Unidos, en donde hay un Popular Annual Financial Report,
En Canadá, informes centrados en el ciudadano. Y en Brasil, informes simplificados como el de Bahía o el del Ministerio de Economía. ¿Cuáles deben ser las características de estos informes financieros populares? Bueno, contener un lenguaje sencillo, contener gráficos y diseños atractivos. Algo muy importante y fundamental es que la información que se publique esté auditada y basada en principios contables aceptados. Y finalmente que estos informes tengan la capacidad de ser distribuidos de manera amplia y accesible. ¿Cuál es la metodología que siguió el autor del artículo? Bueno, fue una revisión bibliográfica y el análisis de 7, digamos, certificaciones internacionales relacionadas con información financiera popular, y los criterios claves extraídos fue el cumplimiento de normas contables, que existiera información auditada, que hubiera contenido relevante y fácil de entender, y que toda esa información permitiera tener un esquema de retroalimentación ciudadana. De acuerdo al autor del artículo, hay 9 características clave del modelo conceptual de informes financieros populares, y estos pues son los siguientes, ¿no? El principio es información básica, que supone un resumen claro de los datos financieros esenciales, evitando tener detalles técnicos innecesarios. Segundo, que sea de fácil comprensión, por lo cual se requiere un lenguaje sencillo, sin jerga contable especializada, para que cualquier ciudadano pueda entenderlo. El tercer elemento es el enfoque en el ciudadano, es decir, el contenido que se publica en estos informes debe ser relevante para las necesidades e intereses de la población en general. El cuarto elemento es el contenido relevante, información organizada y significativa que muestre el impacto de las finanzas públicas en la vida diaria de los ciudadanos. El quinto elemento sería que estos informes contengan información auditada, derivada de datos verificados por auditores independientes para garantizar la confiabilidad. El sexto elemento es que contenga retroalimentación o mecanismos de retroalimentación para que los ciudadanos puedan evaluar y comentar los informes. Y esto pues supone aplicar encuestas o tener canales de participación digital, de forma que los ciudadanos puedan señalar si la información que le presenta el gobierno es entendible o no entendible. El séptimo elemento es que tenga una distribución efectiva, es decir, que haya una difusión amplia en formatos accesibles, ya sea impresos, digitales o en redes sociales. El octavo elemento es que haya un diseño atractivo de todos estos informes, en el que se usen gráficos, colores, imágenes, y que toda, digamos, el formato del informe pues tenga un sentido de enganche visual para los ciudadanos. Y finalmente el último elemento pues es que se pueda alinear con normas contables internacionales, porque de alguna manera esto permite legitimar la información que se está presentando, es decir, al final digamos, la información que presentan los gobiernos de diferentes países pueda ser entendida de la misma manera, ¿no? Bueno, el artículo toma como referencia la experiencia internacional contrastado con el caso Brasil, pone ejemplos internacionales como el de Estados Unidos y Canadá, donde señala que los informes financieros pues son breves, a lo mucho de 7 páginas, con gráficos, no contienen jerga técnica. Señala que en el caso europeo se están dando los primeros pasos para integrar informes de esta manera, y pone, por ejemplo, el caso de Turín, Italia, ¿no? Y en el caso de Brasil, lo que señala es que los diseños más avanzados de informes financieros públicos
se encuentran en Bahía y en el Ministerio de Economía, que han reducido pues los informes financieros de casi 3,000 páginas a 152 páginas, lo cual, pues, aunque puede significar un avance, pues sigue siendo, me parece, insuficiente en contraste con los ejemplos internacionales, ¿no? Que estamos viendo que son de siete páginas. Y bueno, lo que plantea el autor a partir de esta comparación internacional es que hay una serie de desafíos para Brasil que implican que los informes aún son extensos comparados con el contexto internacional, que sigue persistiendo la presencia del lenguaje técnico en diversas partes de los informes y que existe una participación ciudadana limitada o prácticamente nula en cuanto a la retroalimentación que los ciudadanos tienen respecto de estos informes financieros. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones del artículo? Bueno, que los informes financieros públicos pues son herramientas clave para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas, que Brasil ha avanzado en el diseño de estos mecanismos, pero que aún necesita pues simplificar contenido y lenguaje. Y hace algunas recomendaciones. La primera de ellas es adoptar estándares internacionales de brevedad y claridad. La segunda recomendación es promover la participación ciudadana mediante canales digitales, por ejemplo, las redes sociales. Y la tercera recomendación pues, es capacitar a los funcionarios en mecanismos de comunicación no técnica, que es pues una parte importante de que se puedan construir estos informes financieros populares. Y bueno, propone un modelo de informes financieros populares donde dice que pues debe contener al menos 4 elementos básicos, ¿no? Una portada con un diseño atractivo, que tenga imágenes de la ilustración de la ciudad o del tipo de servicios públicos que corresponde al tipo de gobierno. El segundo elemento es que tenga un resumen visual fácil de comprender, y señala que en este resumen es primero señalar de dónde viene el dinero, si viene de impuestos locales, si viene de transferencias nacionales, si son otros ingresos que genera el gobierno, cualquiera de los niveles de gobierno, y pues señalar claramente en qué se gastó de manera gráfica, ¿no? Si se gastó en educación, en salud, en infraestructura, es decir, agruparlo por grandes rubros de los servicios que presta ese orden de gobierno. El tercer elemento que señala que debe funcionar en este modelo, pues es el de contener logros destacados, ¿no? Y entonces lo que dice ahí es que ejemplos de estos logros podría ser, por ejemplo, construimos 3 nuevas escuelas con capacidad para 1,200 estudiantes, ¿no? Y entonces poner una foto real y el costo de la escuela en millones, pues en el caso de México serían millones de pesos, ¿no? O, por ejemplo, digamos, otra situación de ejemplo de estos logros destacados sería que redujimos el tiempo de reparación de baches en un 50%, ¿no? Y a lo mejor poner un gráfico lineal comparando año con año que permita al ciudadano entender por qué se pudo mejorar la reparación de los baches, que bueno, no sé si es el mismo término que usan allá en Brasil, pero el bache son hoyos que hay en las calles, ¿no? Y bueno, el cuarto elemento son los datos clave, es decir, que contengan información básica y auditada, ¿no? Es decir, señalar que, por ejemplo, hubo un total de 100 millones de ingresos, de los cuales se auditaron el 10% o el 5%, y cuánto significa esto en relación con otros años, ¿no? Entonces, tener esta perspectiva comparada en cuanto a ejercicios fiscales y montos auditados, pues permite tener al ciudadano una visión más clara del trabajo de rendición de cuentas que se lleva a cabo en ese país. Y bueno, señala que este modelo al final puede incluir 2 elementos más, pero que no son necesarios,
que sería el de la participación ciudadana en una especie de feedback, y pues ahí dice que pueden ser códigos QR que enlacen a una encuesta online, por ejemplo, y que permita al ciudadano establecer prioridades presupuestales, o también en estos informes se pueden incluir testimonios reales de personas que fueron beneficiadas con las obras o con el gasto público que se haya realizado, ¿no? Y finalmente señala que también se podría hacer una comparación internacional dentro de los informes, pero pues señala que pues este puede incluirse o no, dado que la información puede servir de perspectiva para el ciudadano respecto de lo que se hace en otros países, pero que también incluirla puede significar, pues de alguna manera, saturar los informes que se están tratando de reducir, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el tema del artículo que me tocó analizar, y a partir de ello, pues creo que se podría hacer un buen artículo, doctor, para esta materia, que tenga que ver con informes financieros para la ciudadanía, lecciones desde Brasil y Estados Unidos para una política pública pendiente en México. ¿Y por qué sería un buen artículo? Porque aunque en México se ha avanzado en leyes de transparencia y en la constitución de un sistema nacional anticorrupción, lo cierto es que este tema de tener informes públicos accesibles a los ciudadanos es un tema que no se ha debatido en México. Quizá algunos académicos lo hayan tratado, pero no es un tema que se haya discutido para una implementación de una política pública como sí sucede en Brasil. Y en ese sentido creo que el artículo permitiría, pues a partir de la experiencia de Brasil y de los Estados Unidos, enfocar el artículo hacia el caso de México, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Pues analizar el papel de los informes financieros accesibles para la ciudadanía como un instrumento de transparencia y rendición de cuentas fiscal, a partir de un enfoque comparado entre Brasil, Estados Unidos y México, donde se examinarían las políticas, formatos y niveles de institucionalización de estos informes. Obviamente, pues el argumento sería que mientras en Brasil y Estados Unidos existen prácticas que se van consolidando en comunicación financiera gubernamental orientada hacia el ciudadano, pues en México dicha estrategia es incipiente o quizá inexistente, lo que